informação, a arte de metodologia, na medida em que esse tradicional do molde todo colocado pelo Jack, na medida em que esse tradicional está praticamente em extinção, né? As populações do campo cada vez mais tendem ao desenvolvimento. Então, eu queria que o senhor colocasse um pouco da sua opinião assim, a respeito de como ficam as etnociências nesse contexto. Não existe mais o tradicional puro, assim, romanceado. Bom, acho que eu levantei uma moeda companhia, né? Eu vou tentar passear por essas coisas. Eu acho que... Vou começar pela questão lá do livro. Um urbano sem a cidade, né, que eu falei aqui. Quer dizer, é possível um urbano sem a cidade, né? Colocado dessa maneira, como eu estou colocando, né, o urbano como essa resultado dessa síntese da dicotomia campo-cidade, quer dizer, o urbano como duas coisas principalmente, né, o urbano, ou seja, o equipamento do território em bases urbano-industriais, é isso que é o urbano, né? Esse urbano extensivo, etc. É isso. Aí vai um pouco para cá também. É o espaço equipado à imagem, por isso que é uma metáfora, né? A imagem do urbano industrial, da cidade industrial. Então, o que era viável? Quer dizer, não, deixa eu ir por parte. Então, esse é um lado. O outro é a politização, né? Quer dizer, é a outra contribuição do Lefebvre que eu assumo. Quer dizer, essa a praxis urbana, a politização do espaço, do sentido do espaço, a identidade construída ali. Então, na verdade, no rural, né, no campo, nessas manifestações, as reservas civis, os índios, os assentados, né, os colonos da Amazônia, a construção desse sentido me parece fundamental e me parece em andamento, certo? Agora, você diz assim, é possível financiar isso? Depende. Se você pensar em moldes, querer transformar uma reserva extrativista no Tapajós, ela tem a imagem do urbano industrial dos Estados Unidos ou da Inglaterra é muito difícil, certo? Mas se você conseguir desalienar essa população, né, e construir isso a partir das suas bases locais, agregando esses elementos do urbano que estão disponíveis em termos de equipamento, etc. Por exemplo, a questão informacional, né? Numa dessas reservas que eu fui, numa das localidades particularmente, o pessoal estava muito entusiasmado, estavam lá tinha um grupo de mulheres com um nome até muito bonito, chamava Musa, Mulheres com um Sonho em Andamento, uma coisa assim, que criavam peixe no rio, no cativeiro, com apoio dos maridos, e etc. E eles falando o seguinte, quer dizer, nós queremos internet boa aqui, mas a meninada, a partir da internet boa, fica querendo ir mudar para Santarém, não querem mais ficar por aqui. Então, como é que a gente faz para segurar eles aqui? Falei, bom, você tem que... Não adianta você botar a internet lá, pura e simplesmente, se for para os caras acessarem Facebook, coisas do estilo, certo? Você tem que agregar isso um processo de desalienação, você tem que agregar isso. E o que financia isso, né? Eu acho que é a mesma base já lá de trás, quer dizer, quando você criou as empresas de água, por exemplo, estaduais, elas tinham que ter mercados concentrados nas grandes cidades para poder ter escala que viabilizasse botar água nas pequenas, tá certo? Então, tem um problema econômico aí que tem que ser resolvido mesmo, quer dizer, você tem que viabilizar essas coisas em termos de economias de escala, economias de aglomeração, mas ao mesmo tempo, ter muito claro que não pode ser um transplante, né? E mecanismos, nessa reserva extrativista, por exemplo, uma dos lugares que eu fui, estavam construindo casas de alvenaria, né?
no Tapajós, era Pinos ali. E eu falei, poxa, mas casa de alguém, quem está construindo? Ah, é uma empresa de Santarém. Eu acho um absurdo isso, os caras não tinham nem consciência. Vai uma empresa de Santarém construir casa de Coab, numa reserva extrativista, numa população nativa, entendeu? Onde os caras, na melhor das hipóteses, são serventes de pedreiro. Você não pode fazer um negócio desses. Quer dizer, se vai um dinheiro para construir casa naquela comunidade, o dinheiro tem que ficar lá, não pode ir para a empresa de Santarém, entendeu? Você tem que treinar esse pessoal, tem que usar as formas deles construírem, tem que mobilizar eles, tem que inverter esse processo. Né? Não pode deixar esse tipo de exploração, né? de alienação, inclusive. Né? E isso é uma briga dificílima, eu vejo lá com os índios, é uma briga dificílima. Eu estou construindo com eles, tentando resgatar práticas e etc., né? Mas também agregar tecnologia, porque a tecnologia dele é a tecnologia do século XVIII deformada, certo? Já perdida, já abandonada. Eu tenho que trazer coisas para ele. Mas é um processo lento, mas eu vejo possibilidades nisso, entendeu? E acho que nesses contextos, de forma alguma, Fukuyama, entendeu? O fim da história, ou a lógica dos mercados, pelo contrário. Eu brinco o seguinte, quando eu vou a Ribeirão Preto, vou a São José dos Campos, Campinas, etc., eu vou deprimido e acho que não tem solução. Quando eu vou para o norte de Minas, vou para a Amazônia, vou a Goiás, etc., eu vejo um monte de possibilidades. Eu acho que no centro do capitalismo, sim, o neoliberalismo está aí com a força toda, né? E aí eu vou fazer uma ligação já com isso, com a questão da Cristiane, sobre a questão do acesso ao consumo. Quer dizer, eu não estou fazendo apologia disso não, estou dizendo o seguinte, que o capitalismo hoje, ele integra mais pelo consumo do que pela produção. Ele não precisa da força de trabalho para a produção, porque o crescimento se dá com redução de força de trabalho, né? Cada vez mais a pirâmide de trabalho é uma ampulheta, né? Com uma massa de trabalhadores altamente qualificados cá em cima e uma massa pequena lá embaixo. Então, na verdade, quer dizer, quando a gente compra um monte de titicas, os camelôs que hoje vendem produtos chineses, etc., a gente, de uma certa maneira, está contribuindo para esse capitalismo internacional, né? Ao invés de, sei lá, você compra Nestlé, né? Ao invés de comprar leite do vizinho, ao invés de, né? de fortalecer uma economia popular, uma economia local. Então, o consumo também faz parte dessa luta política, de uma certa maneira. Houve um momento que você tinha um consumo consciente e tal, muito em cima da questão ambiental, nos países de centro. Quando eu estava em Los Angeles, né, eu não podia chupar uva porque tinha um problema dos trabalhadores de uva do norte da Califórnia, tal, não sei o quê. Não podia comprar tal tênis porque era... Né, tinha um livrinho que te dava o que você podia consumir corretamente, politicamente correto ou não. Sem chegar a esses extremos, eu acho, tem um sujeito que eu gosto muito, do antropólogo mexicano, que chama Néstor, a gente chama de Canclini, mas na verdade é Garcia, né? Néstor Garcia, Canclini é o nome da mãe dele, mas para a gente, como é o último, a gente chama de Canclini, todo mundo no Brasil chama de Canclini. Tem um livro que chama Consumidores e Cidadãos, né? Onde ele tenta argumentar que não necessariamente essas coisas são antagônicas. Você pode construir cidadania através do consumo e deve. Quer dizer, a inserção social e política hoje passa também por uma certa inserção via consumo. Agora, não pode ser esse consumo completamente alienado, né? Ficar comprando tênis Nike e coisas do tipo. Né? Mas isso é um processo político. E aí vem a questão das relações sociais de produção. Quer dizer, o que eu quis dizer é o seguinte, quer dizer, o Fordismo era inclusivo, né? Perspectiva de pleno emprego, perspectiva de ampliação do círculo virtuoso do Fordismo para incluir a América Latina, a África, no limite, o mundo inteiro ia estar dentro do Fordismo, né? Ganhando ganhos de produtividade do capital, transformando em salários reais. Isso não funcionou, né?
Existem outras propostas de entrar por aí, né? Tem um economista peruano que propõe radicalizar o capitalismo na América Latina, né? E inclusão. Eu acho inviável, não interessa ao capitalismo internacional hoje, da maneira como ele está, esse tipo de inclusão. O Zé Luiz Moraes faz uma análise interessante nesse sentido, né? O economista argentino, onde ele mostra que, quer dizer, a economia capitalista internacional, a economia do setor público perdem inclusão. E a economia popular, urbana, como ele chama, que já existia sob a forma de economia informal, vai se organizando cada vez mais e se articulando com esses dois outros setores, com a capitalista internacional, com a economia do setor público, para se fortalecer, né, e se ampliar, e cada vez mais é responsável pela inclusão. E são relações de produção dominantemente não capitalistas, né? Eu acho que nós estamos num momento assim, eu estava contando agora, por exemplo, esses índios que eu trabalho com eles estão pleiteando um aumento da terra deles. Tem duas comunidades próximas que os caras estão dispostos a abrir mão da propriedade privada e agregar, né? O Iterpa do Pará, no governo aí do PT, etc., deu uma guinada de 180 graus e estava privilegiando, né, a regularização de terras das formas coletivas de propriedade. Nós temos um monte de coisas aparecendo aí que não são formas capitalistas tradicionais, são formas centradas em solidariedade, centradas em compadrio, propriedade coletiva, né, etc, etc. Eu acho que os economistas, meus colegas, me acusam de otimista, porque eu valorizo isso, fico vendo isso. Mas eu entendo que esse é o novo que está pedindo para nascer, né, o que está aí, e que é uma forma possível entre nós. Entendeu? É uma forma possível. Lógico que ela não é fácil, ela não vai acontecer espontaneamente, depende do interesse das pessoas, depende de políticas públicas, mas depende também da gente na academia dar visibilidade, produzir informação e trabalhar com isso. Eu vejo uma possibilidade por aí, e que não nega o consumo, mas tem que qualificar o consumo, discutir esse consumo, né, que não é simples, né? A questão do frango, das indústrias migrando para o espaço rural, na verdade é o seguinte, quer dizer, você tem aí relocalização industrial, desindustrialização, é um processo que já tem uns 20 anos, né? Começou nos países centrais, no Brasil também. Você pensa assim, a Fiat, de quantas greves do ABC ela se livrou quando foi para Belo Horizonte, né? Ganhos significativos. E mais, né? O Estado de Minas Gerais deu um monte de coisas para a Fiat se implantar lá e mudou o perfil industrial do Estado, realmente, etc. Então, São Paulo já perdeu as indústrias há 40 anos. Quando eu estava fazendo mestrado, o meu professor já dizia, né, as indústrias vêm pelo Vale do Paraíba, caminhando a passos largos em direção ao Rio, não sei o quê. Então, na verdade, isso é um processo de industrialização que é resultado das deseconomias de aglomeração, tomando um economicismo assim grosseiro, muito generalizante, mas que, na verdade, eu hoje vejo cada vez mais como um resultado do fortalecimento dessa preocupação com a reprodução coletiva. A politização urbana e a questão ambiental. O grande inimigo da economia é a ecologia, né, que bota limites à economia. Não é por acaso que os economistas detestam os ambientalistas, né, que é a maior dificuldade. Eu dou aula de economia e meio ambiente lá na escola de economia, e hoje aceito, mas quando eu comecei a fazer isso em 92, 93, o pessoal ficava bravo, achava ruim, e tal, etc. Porque realmente é o inimigo né? E eu fico sacaneando os economistas dizendo que a economia vai acabar virando economia, né? A anomia do oikos, né? A gestão do espaço de vida, em última instância, né? E não a formação dos preços do mercado, a climatística, como dizia o Aristóteles, né? Quer dizer, e isso vai crescendo cada vez mais, né? Quer dizer, isso hoje tem um monte de economistas preocupados com isso, e inclusive reconhecendo que abre aí uma série de possibilidades também para a economia ecológica e tal, etc. Né? Então, nada disso é simples, né? Cada processo desse, você tem um processo
de volta a um modelo agroexportador, lá em cima, só que agora, em vez de você exportar café, você exporta soja, exporta suco de laranja, que implica em agronegócio, agrobusiness. Quer dizer, essa é uma matriz brasileira agroexportadora fortíssima, né? Minérios de Minas, etc. Nós não estamos sendo capazes de dar soluções mais criativas, mais inovadoras, né? Em termos de melhorar o valor agregado, etc. Mas é uma realidade, né? O caso da China é um caso muito peculiar, né? Muito peculiar, porque é capitalista, mas não tem propriedade privada, né? É um processo completamente híbrido. A economia chinesa, pelo que eu consegui perceber, eu passei o mês de julho lá em Pequim, na Universidade de Pequim, é assim, 40% é economia de mercado, 35% são formas cooperativas, associativas, etc. Entendeu? E 25% é economia do Estado. Então é uma economia muito complexa. Esses 40% não é toda ele capitalista. E tem formas ali que são formas não capitalistas, de mercado, mas não são formas capitalistas. Eles têm negócios internos terríveis, assim, por exemplo, eles têm uma migração interna ilegal, né, que é equivalente à migração latino-americana para os Estados Unidos. Os caras trabalham 15, 16 horas por dia e vivem em condições precaríssimas, amontoados, né? E são ilegais, então vivem escondidos, eventualmente vão presos, são mandados de volta para as suas aldeias de origem, né? Por outro lado, um consumismo louco, né? Assim, completamente deslumbrado. E você tem vozes lá dentro expressivas contra isso, entendeu? Assim, mas tudo muito camuflado. Eu estava falando com o Clécio que eu chego à conclusão que eu não tenho mais idade para entender a China. É tão complexa que eu não vou ter tempo para entender, porque é muito complicado porque as coisas não são o que parecem ser, né? Tem um livro muito interessante, por sinal, de um sujeito chamado James King, com E no final. King com E no final, que chama A China Sacode o Mundo. Esse cara é editor do Financial Times na China, na Ásia, há muitos anos. É um livro extremamente interessante, que dá um panorama muito legal. Eu não chego a fechar em cima dessa ideia de que nós estamos caminhando para o socialismo a passos largos, como diria o Paul Singer, um ex-aluno meu, trabalhando com economia solidária, etc. Entendeu? Mas vejo como... Porque se você pensar numa forma estruturalista, e eu sou lefebvriano, mas tenho uma formação auxiliana pesada também, você vê o seguinte, você tem aí a estrutura, né? O que domina, o que articula o modo de produção, né? No feudalismo era ideológico, né? É o que articula tudo. Então, você pode ser riquíssimo, mas se não for filho do rei, você não vai mandar, certo? Você vai ter que dar um jeito e tal, etc. Você pode ser riquíssimo, mas se não for cardeal, não vai virar papa, enfim. A lógica dominante, que é a lógica do ideológico. No capitalismo, é o econômico. No socialismo, é o político, certo? Você pode ser riquíssimo, se você não fizer parte do partido, na China você não vai mandar nada. No Cuba, menos ainda, certo? Então, nós estamos caminhando para formas, a meu ver, de organização social, política e econômica cada vez mais regidas pelo sócio político, onde o sócio político tem um peso mais expressivo. Isso apontaria no sentido de uma transformação gradativa para o socialismo. A grande determinação mundial continua sendo o capitalismo e agora a inversão globalizada, né? Mas nós estamos vendo essa manifestação de várias maneiras, né? Nós estamos vendo, eu há alguns meses que falo, às vezes, em conferências e coisas assim, que já está claro que o combate à pobreza é insuficiente. Nós temos que encarar de frente o combate à riqueza, certo? Sem combate à riqueza não tem solução. Eu acho que hoje você está tendo um movimento mundial mais ou menos falando isso, entendeu? Temos que combater a riqueza, ocupar Wall Street e coisas do estilo. Então, ou seja,
a transformação, né? De um lado você tem uma degradação crescente, do outro lado você tem uma transformação ética e política muito significativa acontecendo no mundo. Então, é lógico que a questão ecológica, ambiental, tem um papel importantíssimo nisso, porque botou todo mundo com as barbas de molho, né? Então, se já existia a questão lefebriana da qualidade de vida, né, da ênfase na reprodução antes de acender a chama do ambiental, o ambiental chove em cima disso e fertiliza enormemente. Então, acho que por aí sim, né, quer dizer, aponta nessa direção. Mas é uma coisa que eu necessariamente não vou ver. O Davi fala se a solidariedade seria uma contribuição do campo. Eu não vejo assim. Agora, eu tenho uma formação eminentemente urbana, intelectual, né? Apesar de ter sido criado em cidade pequena uma parte, e do meu imaginário, ser muito ligado à fazenda, etc, etc, eu vejo o campo como isolamento, entendeu? O camponês, etc, vejo, quer dizer, o sentido da solidariedade é eminentemente urbano na minha cabeça. A colaboração imprescindível, necessária é da cidade. O campo não. O campo, o rudes, né, a palavra no original significa inclusive o incapaz de se relacionar socialmente com o outro. Então, na verdade, a ideia da aldeia, a ideia da comunidade é fechada entre os seus, tá certo? Quer dizer, a gente quando achava que os nossos índios eram, entre aspas, não produziram cidade, né, não produziram civilização, que foi o que os americanos nos disseram e tal. Não sei se vocês têm acompanhado esse debate. Quer dizer, você tinha civilizações no Peru, civilizações no México, civilizações na Guatemala, e na América do Sul nada, né, à exceção do Peru, porque ele Equador, porque na verdade os nossos índios eram seminômades e nunca construíram cidades. Hoje está se descobrindo o contrário. Você tinha formas extensivas de cacicados, você tinha articulações, trocas regulares, né? Outro dia, num desses debates do IEAT, esse Instituto de Estudos Interdisciplinares, trouxeram um antropólogo, um arqueólogo de São Paulo, e eu, para falar sobre urbanização na Amazônia. Né? Foi interessantíssimo, porque o cara faz pesquisa ali na boca do Rio Negro, etc., e aquilo ali eram comunidades articuladas entre si. Tinha uma urbanização extensiva ali ao longo daquele negócio, entendeu? Aquelas coisas que os padres falavam da calha do Rio Amazonas, cidades que se estendiam por 2 quilômetros, 3 quilômetros, está se provando agora que é verdade, né? O pessoal, o Walter Neves, Michael Heckenberger, um monte de pessoal aí na Terra do Meio descobriram um sistema articulado. Ou seja, necessariamente você tem que passar da aldeia auto-fechada para essa articulação para fora, para esse sentido de solidariedade, a meu ver. Caso contrário, é uma solidariedade muito pequena, uma solidariedade muito de iguais. E que nós precisamos, na verdade, uma solidariedade de diferentes, né? De diversidade. Então, eu acho que a questão aí é eminentemente urbana. Karen, eu não sei, tem um professor que vários de vocês devem conhecer, que é o Zé Eli da Veiga, que nós tivemos vários confrontos engraçados até. Eu já conheci o Zé Eli de outros carnavais, e tem um texto que eu gosto muito, que é aquele Insustentável Utopia do Desenvolvimento, e debatemos lá em Belo Horizonte, etc., mas nunca sobre essa questão do urbano. Ele começou a escrever essa coisa sobre as cidades fictícias, imaginárias, né? E eu também não estava sabendo, e puseram a gente numa mesa juntos no Ampulha em 2003, que foi um confronto. Eu falei primeiro, ele ficou assustadíssimo, etc., aí ficou bravo, ele é brigão, né? E aí ele me mandou um monte de coisas, etc., e eu tentando falar com ele, olha Zé, a gente está do mesmo lado, né? Pelo contrário, o meu interesse é fortalecer o que você chama de rural, só que eu não chamo de rural, entendeu? Acho que o rural é uma questão cultural, né? É uma questão de imaginário, é um atributo do campo, né?
E eu estava falando dessa coisa aqui do simulacro cada vez mais forte, né? Quer dizer, a minha casa, se você chegar lá, você vai dizer que é rural. Eu moro no centro da cidade de Belo Horizonte, no centro, assim, num bairro, um antigo bairro operário, um lote de 500 metros quadrados, mas eu tenho fogão de lenha. Até 5 meses atrás eu tinha moenda, cana, tem jabuticabeira, tem pitangueira, vou fazer de novo uma horta que eu desmontei, ou seja, então, o que eu estou chamando de urbano, na verdade, é também o rural, só que é um rural que, na verdade, eu estou dizendo basicamente o seguinte: o campo tem duas opções: ou se urbaniza ou se industrializa, ou se subordina a lógica da reprodução ou subordina a lógica da produção industrial. Ele não tem saída, porque... E de outra parte, quer dizer, a cidade tem que se agrarizar, né? Você tem que trazer agricultura, as vaquinhas Doralice, as vaquinhas da Doralice, etc. Da Índia, né? E a Índia é encantadora com essa coisa, né, ecológica na cidade, completamente, né? Você tem que jogar as coisas no chão, porque senão o que os bichos vão comer? Então você joga os restos de comida no chão para os bichos comerem. Com relação, o macaco te rouba a bolsa, coisas do estilo. Mas é uma outra relação com a natureza, né? Que eu não acho que é... Esse não é o atributo do rural. Entendeu? Eu acho que o rural, ele expressa uma cultura do campo que é entranhada na nossa cabeça, e eu me coloco dentro disso, e que vai estar cada vez mais presente, cada vez mais forte. Mas o espaço social é urbanizado. Eu não consigo ver de outra forma, entendeu? Ele é urbanizado. Então o rural é urbanizado. Eu reconheço que chamar de urbano confunde. Eu estava falando do Zé Eli, porque aí depois me encontrando em Campinas, ele provocou e tal, etc. Aí convidaram a gente para ir ao Unisc, lá em Santa Cruz do Sul. Quando eu cheguei lá, eu não sabia, era uma mesa eu e ele. Eu falei: Zé, você que montou essa mesa? Ele disse: não, você que eu achei que era você que tinha montado. Eu falei: não. Aí ele matou a charada, ele disse: não, então foi alguém que viu a nossa briga lá em Belo Horizonte e quis ver o circo pegar fogo. E era mesmo, era uma professora da Unisc que viu a briga em Belo Horizonte. Só que, a essas alturas, ele tinha finalmente entendido o que eu estava falando, porque ele se fechava, estava tão assustado que ele se fechava. Ele entendeu, né, que cidade era uma coisa, urbana era outra, completamente diferente. Eu não estava discutindo com ele, muito pelo contrário, não é interesse discutir com ele isso, certo? Era outra coisa. Não estou discutindo se é cidade, se não é cidade. O urbano é um equipamento do território, do espaço social contemporâneo. É inevitável, não tem jeito. E não é mal. Não é mal. Agora, tem que ser dominado localmente, as pessoas têm que estar engajadas, têm que ter força política. Isso também é urbano, né? Porque a politização do espaço eu também entendo como ser uma coisa urbana. Pois é, a transdisciplinariedade é um negócio em construção que pretende trabalhar meio nos interstícios, né? Então, a partir de uma visão disciplinar, a partir de uma determinada janela, de um foco teórico, né, você busca a interação com os outros. O pluridisciplinar é pura e simplesmente, nós todos vamos falar da cidade. Você como geógrafo, eu como arquiteto, ela como biólogo, o outro como sociólogo, né? O interdisciplinar, nós vamos buscar os nossos pontos em comum, mas sem você se modificar e sem eu me modificar, sem ela se modificar. Apenas vamos descobrir os nossos pontos em comum. Eu posso falar da cidade, da ótica da organização do espaço, o sociólogo vai falar da ótica da organização social, o economista vai falar da ótica da organização econômica, e nós vamos tentar integrar essas falas. Mas ele não vai modificar o modo de pensar a partir disso, né? A transdisciplinariedade, como a transdução do Lefebvre, ou como a transfuncionalidade, que eu acabei não falando aqui, que é outra questão, ele propõe, por exemplo, que você crie edifícios transfuncionais no Lefebvre, espaços transfuncionais, onde a multiplicidade de coisas aconteça, né? Onde seja aberto, permissivo, etc.
Quando você traz isso para a etnociência, na verdade você está buscando misturar os saberes, né? Essa coisa do Boaventura, né? da ecologia dos saberes, do Boaventura Silva Santos, que me mexe um pouco com isso, né? Quer dizer, a ideia de que o conhecimento popular, né? O conhecimento do índio, né? do conhecimento... Na minha relação com os índios, isso é muito forte, né? Muito forte. Quer dizer, você muitas vezes tem que realmente fazer uma transdução, porque o que ele fala, se você não tiver abertura para entender a partir daquele ponto de vista, você não vai entender e vai perder uma aula profunda. Entendeu? Acho que eu estava dando um exemplo para alguém aí, não sei se foi com você mesmo, do cara que fala sobre a saúde, uma liderança indígena falando sobre a saúde da terra e a saúde do homem. Eu brinco que é uma aula de pós-graduação de saúde, entendeu? Assim, de antropologia, de biologia, porque ele vai mostrando como a destruição da saúde da terra vem levando a uma destruição da saúde das pessoas e como que a cura estaria ligada na terra, né? Desde os produtos da terra até a recomposição da terra e tal, etc. Isso é tudo? Não. Ele mesmo sabe que se tiver uma coisa pesada, ele vai ter que tomar um antibiótico, certo? Uma coisa não nega a outra. Então, de uma certa maneira, eu acho que nós estamos num momento hoje, que a gente brincava assim, não somos mais modernos, ou isso ou aquilo, né? Somos pós-modernos, né? Os dois, nós queremos tudo, as duas coisas ao mesmo tempo. Você não tem mais que fazer opção, né? Então, essa questão passa um pouco também por esse reconhecimento. Eu acho que o saber tradicional, agora é que ele está tendo possibilidades. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalha com fitoterapia. Eu conheço ela há muitos anos, foi minha estagiária numa viagem, professora da farmácia. Anos que fez doutorado na Alemanha. Então. Anos atrás, era muito brava, ela falava assim, tem horror de curandeiro. Nem curandeiro para cima de mim, não. Eu sou cientista, quero saber de curandeiro. Ultimamente, algum tempo atrás, nós montamos uma metodologia juntos para ela, fazer uma análise ao longo da história real, lá, etc., de fitoterapia, que ela leu Os Viajantes, por influência de um colega meu, e ficou encantada, descobriu lá 30 plantas que eles descrevem, Richard Burton, enfim, os viajantes que passaram por Minas, mapeou essas plantas, assim, o que era, tal, etc., e foi tentar descobrir. Aí montou uma metodologiazinha idiota, que ela chegar na praça, e aí ela fotografa, ela é toda científica, né? Então ela faz tudo sistematizado, tal, fotografa, tal, etc. E aí ela descobre o velhinho que está sentado na praça, ou a velhinha, e vai conversar com ela, e dali ela mapeia o novelo, quem sabe onde que fica, para que usa, se conhece, se não conhece, mapeou 140 e tantos municípios, os curandeiros, que 20 anos atrás, menos, 10 anos atrás, ela tinha horror deles, entendeu? Mas aí ela insiste assim, eu trabalho com eles sabem muito, me ensinam muita coisa, mas quem faz o trabalho científico para saber a validade no laboratório, a validade do princípio ativo, sou eu. Ou seja, não tem que abrir mão do conhecimento científico, não. Mas ela está incorporando o conhecimento tradicional, fundamental, e botando os alunos dela e levando para a faculdade de farmácia, um trabalho muito bonito, um trabalho muito interessante, né? Onde essas coisas não são os poderes. Não são os poderes. Então eu vejo, eu sou meio otimista e curado, você pode ver que eu vejo um fortalecimento dessas coisas, eu acho que está cada vez mais. E acho que o pensamento transdisciplinar, essa atitude transdisciplinar colabora, entendeu? Por isso que eu estou um pouco falando dele. Eu acho que ele colabora, ele traz uma forma de perceber o mundo, de organizar o mundo que permite essa multiplicidade, essa diversidade e trabalhar nesses interstícios. Também é uma questão do Lefebvre, né? Trabalhar nas brechas, trabalhar nos interstícios, trabalhar nas fissuras, né?
Muito obrigado. Ivanilda, por favor, o Felipe, chamar a professora Rosa, para a gente fazer aqui um rápido encerramento. Agradecemos ao professor Roberto Montemor, a desconstrução aqui, iniciada na primeira mesa pelo Rui e pela Bernadette e encerrada aqui pelo professor Roberto. Então chamo agora aqui para a mesa. Pode ser, pode ficar, ficar perto. Chamo então aqui para a mesa a professora Rosa Medeiros, coordenadora do terceiro Sinarubi. Pela ordem, professor Glaucio Marafã, coordenador do segundo Sinarubi, e professor Júlio César Suzuki, coordenador do primeiro Sinarubi, aqui para a gente fazer o encerramento. E eu vou desse nome. Vice da primeira. Bom, é uma satisfação imensa. Uma satisfação imensa que a gente hoje, nesse momento, encerra, né, as nossas atividades do terceiro Sinarubi, e na expectativa de que muitas sementes tenham sido lançadas, né, e que o conhecimento tenha se aprofundado a partir dos debates que nós aqui desenvolvemos, das falas, não é, que nós tivemos, da possibilidade de ouvir colegas vindo de lugares, não é, mais distantes, oportunidades únicas muitas vezes para uma boa parcela dos nossos estudantes, principalmente de pós-graduação, e isso nos gratifica muito, até pelo aceite do convite de todos esses nossos colegas que nós encaminhamos e prontamente, né, se dispuseram a estar aqui e compartilhar conosco. E o mais importante é que a grande maioria participou do início ao fim do terceiro Sinarubi. Isso foi muito importante, nós agradecemos muito a participação, participando inclusive dos debates, nas comunicações, contribuindo. Como isso é importante, né? Houve realmente assim um momento de muita integração, foram momentos assim de grande crescimento para todos nós. Eu acho que nós saímos fortalecidos e enriquecidos no nosso conhecimento, naquilo que está relacionado ao rural e urbano do Brasil, da América Latina. E para nós, uma etapa concluída neste momento, mas que já começa, não é? Já dá início para a próxima etapa. O Sinarubi não é um evento que tem uma periodicidade rígida, ele tem uma certa flexibilidade. Foi assim que ele foi constituído na sua origem. E o quarto Sinarubi, até por uma questão, quando organizamos o primeiro, na organização do primeiro, na ideia da construção do primeiro, ficou definido onde seria o segundo, ficou definido, e essas decisões, elas foram, mais ou menos se estabeleceu, não é? Para onde iriam e o que seria pensado, e o nosso próximo Sinarubi, então, ele retorna ao seu local de origem, retorna ao seu local de origem, que é São Paulo. E nós não podemos esquecer que na construção desse Sinarubi nós tivemos a presença da nossa querida Wanda Ueda, e que no primeiro Sinarubi, né, participou muito. E ele volta à origem junto com o professor Júlio Suzuki. Acho que é um momento, e lá realmente vamos discutir, ele se sedimenta, está fortalecido, e podemos depois discutir realmente aí a migração, né, por outros lugares desse Brasil imenso, possibilitando que esse debate, né, aconteça em outras
junto a outras universidades, junto a outros programas de pós-graduação, e outras regiões, tudo isso é possível. Né? No nosso debate a gente vai ampliar, sem dúvida. Obrigada a todos vocês, e eu passo aqui a palavra para o nosso próximo Sinarubi, próximo coordenador. E só relembrando uma coisa, Paulinho, este Sinarubi teve uma coordenação, desculpa, estou enganada aqui no filme, foi uma coordenação dupla, né? Não é minha coordenação, a coordenação foi minha, do Paulo, trabalhamos muito no início, nos últimos momentos o Paulo com alguns compromissos fora também, mas tivemos assim, eu agradeço muito a participação dos meninos do PET, que sem dúvida estão sempre junto conosco. Agradeço, um agradecimento especial ao Douglas e ao Joel, os dois bolsistas do NEAG, e que se dedicaram muitíssimo a isso. Um agradecimento especial ao Cícero, tá? Que também participou ativamente, né? O Cícero é o nosso pós-doutorando lá dentro do NEAG. A Ivanira, que o fato se deslocando, aproveitando seus dias de folga, venha para cá nos auxiliar também. Tá? E a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, nos auxiliaram na construção desse NEAG, né? Desse Sinarubi, porque é impossível construir, não é, um evento, mesmo que ele seja do porte deste, sem que esse trabalho seja coletivo. Isso é fundamental. E a gente conta sempre com essa participação, que é muito importante. Agradeço assim, de coração a todos, né? Aos outros, não posso deixar de fora, né? Marília, né? O povo, os outros bolsistas que vieram assim prontamente, né? Nos agraciar com seu... A Cecília, né? Filmando. Bom, me perdoem se eu não citar os nomes de todos, mas a gente sabe assim, que todos se dedicaram o seu tempo, um pouco do seu tempo, ou muito do seu tempo, aqui para que esse evento chegasse ao seu final a contento, né? E nos gratifica muito, e o nosso agradecimento é muito grande, sim, e vai bem assim, ó, do fundo do nosso coração, né, Paulo? Agradecer a todos que nos auxiliaram, a presença dos nossos colegas do departamento, que também foi muito importante. A gente tem isso no programa de pós-graduação, tá? Dentro das possibilidades de cada um, todo mundo teve o seu momento de participação. Obrigado a todos vocês. Para ser bastante rápido, boa tarde a todos. Eu quero só parabenizar a Rosa e todo o grupo que organizou esse terceiro Sinarubi aqui em Porto Alegre, que foi extremamente agradável, denso. Nós tivemos uma recepção da melhor possível, e dizer que esse é um evento que sempre tem copromoção. É o Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP, é o Programa de Pós-Graduação em Geografia da URGS e é o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UERJ. Então, esses três programas aqui vão promover o quarto Sinarubi, juntamente com os professores Ana Ruth e Flamarion Dutra, da Universidade Federal de Alfenas, lá em São Paulo. Então, com essa produção coletiva, esperamos alcançar resultados extremamente profícuos na continuidade desses debates, que já tinham se iniciado, claro, que em meados da década de 90, com algumas pesquisas, mas que se fortificou e se solidificou nesses eventos nossos, realizados então em São Paulo, no Rio de Janeiro e aqui agora em Porto Alegre. E é assim que eu quero agradecer a Rosa por essa excelente recepção e ao Paulinho, aqui no Departamento de Geografia, contando com a participação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, na pessoa da professora Nina, do professor Oscar, e com todos os outros colegas, como a professora Tânia, que está aqui conosco hoje. Então, muito obrigado a todos e contamos com a presença de vocês em São Paulo. Obrigado. Então, encerramos
Sinalub. Obrigado.